A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Já tinha terminado o império da Babilônia, passado o reino de Nabucodonosor. Deus botou um fim no reinado de Beltesazar, que fez aquele banquete lá na Babilônia e pegou os utensílios do templo e fez aquele banquete. Deus pesou ele na balança e naquela noite ele foi morto. E aí começou-se o reino da Média e da Pérsia. E nós sabemos que teve dois reis que Daniel foi muito chegado a eles, da Média e da Pérsia, o rei Dario e o rei Ciro. O rei Dario foi aquele da experiência da cova dos leões, que Daniel passou, e o rei Ciro foi aquele que assinou o edito real para que os judeus pudessem sair da Babilônia e voltar para Israel para a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. No terceiro ano, então, do reinado de Ciro, representante da Média e da Pérsia, ele era um rei persa, Daniel teve essa visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não obstante caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. O Senhor já disse na sua palavra que ele não faz nada sem antes avisar os seus servos. Percebe que os outros aqui fugiram e se esconderam, mas Daniel permaneceu e foi avisado por Deus, foi revelado a ele aquilo que estava para acontecer. Deus já havia revelado para Daniel as 70 semanas, ainda no Império da Babilônia. E agora que ainda Deus continua revelando o desenrolar das 70 semanas. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se de mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então o Senhor viu aqui o anjo para falar com Daniel. Então me disse: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. A oração move o coração de Deus. Nós precisamos permanecer orando, falando com o Criador, porque só Ele pode revelar os seus mistérios para nós. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia.
Isso aqui é uma luta, é uma batalha espiritual. Não se referia ao rei Dario, ao rei Ciro, mas às potestades espirituais que governavam a Média e a Pérsia. Satanás, ele entregou, depois da sua rebelião, ele subestabeleceu seu governo na terra para as potestades, para os anjos que o seguiram. Cada nação, cada país, cada cidade tem os seus representantes. E aqui Deus havia enviado o anjo para falar com Daniel, mas houve uma batalha espiritual. Os anjos caídos que seguiram Satanás, que influenciavam o governo da Média e da Pérsia, resistiram a esse anjo para que ele não viesse falar com Daniel. Mas o Senhor enviou um socorro, Miguel. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Daniel recebeu essa visão 500 anos antes de Cristo, e nós estamos a 2000 anos depois de Cristo. Há 2500 anos atrás o Senhor disse, essa visão, Daniel, é para os dias finais. Nós estamos vivendo ela. Vivendo estes dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei. E disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não ficou-me força alguma. E a visão, por enquanto aqui, é a visão dele ter visto o anjo de Deus. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse, não tenha medo, homem muito desejado. Paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei e me disse, fala, meu senhor, porque me confortaste. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Tá vendo? Quer dizer, esses aqui é uma luta espiritual, não é a luta terrena entre os governantes. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles anjos da Média, da Pérsia, da Grécia, a não ser Miguel, vosso príncipe. Louvado seja Deus. O Senhor tem os seus anjos que lutam por aqueles que o amam e o temem. E eles vêm enviados por Deus para trazer as mensagens de Deus. Aí no capítulo 11 vem a revelação que esse anjo trouxe a Daniel. E o Senhor também quer revelar a sua palavra para nós. E esse capítulo 11 é a mesma visão da estátua do Nabucodonosor. Cabeça de ouro, braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, dedos parte de barro e parte de ferro. A pedra veio e deu no pé da estátua. Destruiu, se tornou uma montanha e encheu a terra. É a volta do Senhor. Esta visão é a mesma visão dos animais que Daniel viu. O urso. E viu lá também aquele último animal que ele não sabia descrever. Que animal da terra se parecia com aquele animal? 7 cabeças, 10 chifres. É a mesma visão da estátua. São símbolos diferentes para o mesmo entendimento. Aquele último animal é os dedos dos pés da estátua. E agora que essa guerra que ele vai mostrar, vai revelar para Daniel no próximo capítulo, é a mesma visão. Agora mostrando como é que iria surgir o reino da Média, da Pérsia, da Grécia, de Roma, como seria o império, o governo daquele animal diferente de todos os outros, abominável, 7 cabeças, 10 chifres. Esse capítulo 11 é a explicação do desenrolar do governo humano. Tudo isso se refere aos governos humanos desde a Babilônia até o final dos tempos, até a segunda vinda de Cristo. Lá nas 70 semanas nós já vimos que Deus já havia determinado o dia da sua vinda, da sua morte, e ficou faltando uma última semana, 7 anos para se cumprir na face da terra, antes que o Senhor volte,
tem 7 anos para se cumprir. Ele virá no final dos 7 anos. Quando começar os últimos 7 anos, o governador mundial, que é aquela besta lá de 7 cabeças e 10 chifres, vai estar governando a terra. Por 3 anos e meio haverá falsa paz. E os últimos 3 anos e meio é a grande tribulação. É o 6º, 7º selo, que são as 7 trombetas, que a 7ª trombeta é as 7 taças de Apocalipse. Toda a cólera da ira de Deus será derramada sobre todo o governo humano, que vai estar sendo representado pela besta que veio do mar, lá da Europa, que banha o país de Israel. E o Senhor está aqui hoje, fazendo a mesma coisa com que fez com Daniel. Enviou seus anjos para notificar a ele as coisas que estavam para acontecer. E Deus, ele não faz nada sem antes avisar os seus servos. E hoje, os anjos de Deus, os enviados de Deus, estão revelando para nós as coisas que estão para acontecer. Que o Senhor tenha grande compaixão de nós, para que o nosso viver se torne algo desejável a Deus. Veja que Daniel era um homem muito amado e desejado por Deus. Que o Senhor possa nos levar por esse caminho. Senhor, quem somos nós? Somos nada, Senhor. Daniel não pôde ficar de pé diante de tal visão. E nós, Senhor, que há de ser de nós? Senhor, tem misericórdia de nós. Nos lava com teu sangue. Nos cubra com a tua pessoa. Só o Senhor pode nos colocar de pé diante de tal revelação, para que nós possamos cumprir os últimos dias que antecedem a tua volta, que antecedem o cumprimento desses últimos 7 anos. Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro, chamou ele para fora, tirou as suas ataduras, Senhor. Nós também, Senhor, queremos ser ressuscitados. Liberta-nos, Senhor, desse mundo tenebroso. Salva-nos, Senhor, dessa geração má e perversa. Ajuda-nos, Senhor, a ser o sal, a ser a luz. Nós não temos nenhuma qualificação, mas o Senhor pode operar em nós. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu Daniel revelar, escrever essa visão gloriosa, escrever essa mensagem enviada por ti para todos os humanos. Continua falando conosco. Amém. Glória ao Altíssimo. Que o Senhor nos torne desejáveis diante dele. Aleluia. Deus me abençoe, que ele se lembre de você.